Rapaz, essa iluminação do Pituaço tem o dedo do Bahia? Não, Paulo, não. E já que o Paulo falou, eu tinha separado o vídeo aqui, não tem som, posso deixar aqui o vídeo passando, Yuri Santana, porque teve muita gente falando, porque essa iluminação não tem na Fonte Nova, já tá na hora de fazer isso e tal. Primeiro detalhe, a administração do Pituaço é uma, que é a Sudesb, a administração da Arena Fonte Nova é outra. Segundo detalhe, o Pituaço precisava dar uma repaginada. Você vê aí no vídeo, Yuri, que o gramado já está melhor, né? Longe de estar perfeito, porém já temos um gramado melhor. A iluminação do Pituaço, que inclusive impedia muitas vezes de jogos à noite, né? Já está aí, a inauguração foi hoje, esse vídeo aí eu soltei nas redes sociais da inauguração feita hoje e apenas o laudo do Corpo de Bombeiros que tá para sair aí em breve, nos próximos dias, para poder a base e o feminino poderem retornar ao Pituaçu com possibilidade de público. E vale lembrar também que temos o Galícia na semifinal do Campeonato Baiano da segunda divisão, né? Então a possibilidade do Galícia voltar à elite do futebol baiano, se o Galícia conseguir retornar, provavelmente também o Galícia vai estar mandando seus jogos no Pituaçu no Campeonato Baiano do ano que vem. Inauguração feita, iluminação perfeita, Yuri Santana. Ficou top demais, velho. Ficou e eu concordo com o pessoal nesse ponto. Mesmo administrações diferentes, mesmo Pituaçu de fato carecendo, e carecia mesmo de uma iluminação melhor, de umas pequenas reformas que ainda precisam acontecer, mas continua sendo um estádio perfeito para receber o futebol feminino, para receber divisão de base, públicos menores. E com essa iluminação ficou show de bola. Fonte Nova precisa fazer isso, tem um tempinho. Estava prometido para essa iluminação ser trocada ainda esse ano. Ainda não aconteceu. Vamos ver se nessa volta a gente acaba tendo essa surpresa. Acho difícil. Acho muito difícil. Da mesma forma que eram os LEDs programados no anel intermediário para serem feitos antes até da parada, né, no mês de maio. Não aconteceu também essa troca, a instalação dos painéis, né? A estrutura dos painéis até parece estar ali já, mas os painéis de fato do anel intermediário da Fonte Nova não aconteceram, e não sei se vai acontecer, né? Acho que tem um tempinho que ninguém vai na Fonte Nova fazer algum tipo de matéria, ou enfim, ou entrar na Fonte Nova mesmo, mas acredito também que não tenha tido as instalações dos painéis, então acho que são melhorias que a Fonte Nova precisa fazer. Via a troca do gramado, né? Que chegaram a postar, parte do gramado, para ser justo, a mesma que aconteceu na temporada passada, acontecendo de novo agora em 2025, só aquela parte ali do gol da Bamô, né, o lado norte, que dizem que é o lado que não bate sol, que a iluminação é um pouco mais prejudicada, tanto que quando usam aqueles aparelhos que simulam o sol, é sempre daquele lado de lá, justamente por conta dessa falta da iluminação natural naquela parte, trocaram um gramado, já está plantado, vamos ver se fica em condições da próxima quarta-feira, porque o Bahia vai vir para uma maratona de 3 partidas em casa já nessa volta ao futebol. Iluminação do Bahia, a iluminação da Fonte Nova precisa melhorar, o gramado voltou melhor, mas o Ceni já estava reclamando, torcer para também que volte melhor, assim como essas instalações dos LEDs também, para dar uma experiência melhor, possibilita o Bahia vender mais patrocinadores, porque é mais um local para estar passando as marcas dos patrocinadores do Bahia, da competição, enfim. Então são melhorias que precisam acontecer também na Arena Fonte Nova, que tem ainda mais público do que Pituaçu, né? Tem ainda mais demanda. Então isso precisa acontecer. Quase todos os estádios de ponta do Brasil já têm essa iluminação, e feliz que Pituaçu também tá com essa iluminação novinha e apta para receber jogos à noite também de competições. Tipo assim, se hoje eu pudesse escolher, eu preferia fazer um jogo no Pituaçu do que na Fonte Nova com relação ao conforto de você ter cabines, né? Eu tava na inauguração do Pituaçu em 2009, só para a galera ter ideia, a cabine do Pituaçu ela é enorme, tinha um sistema de som, né? Você ouvia o hino nacional, você ouvia o som da torcida dentro da cabine, mesmo ela com o vidro fechado, né? E além da questão do ar-condicionado, da acústica da cabine, era um espetáculo no começo. Mas depois a questão de não ter jogos, a questão de manutenção, foi deixando ali a desejar. Tinha gente que reclamava do vidro quando chovia, porque dizia que embaçava e tal. E aí
o Pituaçu foi mudando algumas coisas. E o ponto da Fonte Nova só ter 6 cabines, que teve um tempo até que causou um mal-estar entre Bahia e imprensa, porque o Bahia se apossou de uma das cabines, né? E hoje você só tem 6 cabines de TVs. As emissoras de rádios e os canais ficam na bancada que permaneceu da Copa do Mundo. Quando um Corinthians lá na arena, que era a Arena São Paulo, hoje é Neoquímica, construiu cabines depois e tal. Tipo, tem algumas melhorias. E Yuri bem sabe, às vezes até cabine minúscula quando a gente chega, eu digo assim, pô, eu queria que isso tivesse lá nos jogos do Bahia pra gente poder fazer do nosso jeito, podemos dizer assim. O Dai Fernando está perguntando se o gramado da Fonte Nova melhorou. Teve uma troca. Se tem uma troca, a princípio, há melhoria. Né? Vamos ver a questão quando a bola voltar a rolar e quanto tempo esse gramado vai aguentar. O Barradão passou por mudança também. Pituaço, como eu mostrei para vocês aí, é um mês sem jogo. Um mês sem jogo onde os estádios puderam ali conseguir se programar para ter uma qualidade melhor de gramado, de iluminação, né? Seja revisão ali de pontos de internet, o que puder melhorar. Eu acho que essas melhorias estão sendo feitas nos estádios de Salvador. Bora ver como a Fonte Nova vai retornar também. Né, até da questão dos LEDs que o Yuri citou, que já tem um tempinho que a gente fala desses LEDs. O placar demorou um pouquinho também, deram uma previsão da inauguração do placar. Quando chegou no jogo, só tinha um placar na Fonte Nova, depois mudaram e rolou a inauguração do placar. E de fato é um placar com uma qualidade muito melhor do que a anterior, né? Valeu a pena a mudança. O Irlan está perguntando se trocou o gramado do Pituaço. Não trocou o gramado, porém houve uma melhoria porque assim, eu não entendo muito não, viu gente? Mas aquele ditado de que água demais mata a planta, Pituaço estava tendo uma carga de jogos, estava tendo uma sequência de jogo da base do feminino, profissional, o jogo festivo, um atrás do outro, né? E aquela questão de quando você vai colocar um remédio para poder a grama melhorar e tal, pesaram a mão e ao invés de melhorar a grama, acabaram que, eu não vou dizer que mataram o gramado, porque o gramado permanece aí, mas teve um prejuízo, né? A gente via como estava a grama da grama do Pituaçu, né? E com a pausa dos jogos, o feminino foi jogar em feira, a base jogando no CT, conseguiram ali ter uma parada de jogos, cuidar do gramado, e a gente sabe da qualidade do gramado de Pituaçu, então é a questão mais de cuidado, de organizar, de dizer, ó, pesou a mão aqui, vamos dar uma segurada, deixa aí e pronto. Então é um gramado que está recuperado, né? Mas é um gramado de qualidade. O gramado do Pituaçu é muito bom, é muito bom. Eu não vou nem dizer que o gramado do Pituaçu perde somente para Fonte Nova e Barradão, porque eu acho que está no mesmo nível. Eu acho que está no mesmo nível. E o Barradão, algumas vezes, quando tem a questão da chuva, para quem não conhece, quem não sabe ali um pouco o solo, podemos dizer assim, né, do Barradão, ele é mais úmido do que o do Pituaçu e do que o da Fonte Nova e acaba muitas vezes prejudicando. Então tem um cuidado também especial. Estou falando nesse ponto até pelo que eu acompanhei desde 2004, quando eu entrei no mundo do rádio, de estar em todos os jogos de Bahia e Vitória dentro de Salvador como técnico de áudio. Então, assim, é um gramado que tem qualidade, mas que pesaram a mão na hora de cuidar e acabaram por pouco não perdendo o gramado de Pituaço. E Yuri, a questão até de Pituaço, porque assim, eu lembro que o Bahia certa vez procurou o governo do estado para tentar isso antes de SAF, viu gente? Para tentar os domínios ali do Pituaço e tal. E acabou que a conversa não andou, né? Se eu não tiver enganado, foi na época Belintani, porque a época Marcelo Santana, ele olha o parque de exposições, acho que Yuri até estava na live na época, acho que é no Sou Mais Bahia, que Marcelo fala do estádio, o torcedor fica empolgado quando ele diz que era para uma capacidade de 26 a 28 mil, o torcedor pegou A, né? E ele disse que era pela média de público e tal. Mas assim, a princípio o Bahia tentou, o governo não quis, aí depois o governo queria alguém, o Bahia não quis, até na questão
do CT e citaram aí o Etihad. É muito do Bahia o propósito mesmo de administrar a Fonte Nova, né, Yuri? É a casa do Bahia. Eu sempre falei, sempre defendi, por mais que eu tenha um apreço enorme por Pituaçu, por mais que eu acho que Pituaçu é um estádio excelente. Nossa, eu até falei, eu queria que Pituaçu fosse o nosso Joe Stadium, né? Que é a casa lá do Manchester City, que eu até postei esses dias, outras páginas acabaram postando também. Voltei a postar a maquete, né? Daqui a pouco eu pego até o vídeo. E tem o Joe Stadium, que é aquele estádio menorzinho do Manchester City, dentro do complexo do Etihad Campus, né? Da casa do Manchester City. Então, que fosse nosso estádio de jogos menores, de divisão de base, de feminino, pô, seria excelente, pô. Um estádio com capacidade de 30 mil, com iluminação, com gramado em excelência, que o Bahia, a torcida do Bahia está acostumada, que a torcida do Bahia gosta, então assim, seria excelente. Mas para casa do Bahia, mesmo com a reforma, eu não sou do time de Pituaçu, não. Para mim, a casa do Bahia é a Fonte Nova, tanto em logística, por ser um estádio muito mais moderno, para deixar Pituaçu tão moderno quanto daria muito trabalho, e assim, ainda assim teriam algumas limitações pela área verde, a área de metrô a gente não conseguiria, seria só um metrô, só aquela passarela. Então, assim, a gente não conseguiria ir muito além da onde existe o que tem Pituaçu em termos, pensando geral, não só no estádio capacidade, mas acessibilidade, aumento, melhorias, enfim. Então, não acho que Pituaçu seja a casa do Bahia para o futuro. É a Fonte Nova, é quem vão tentar administrar, aí seja numa aquisição, seja numa parceria, seja em metade, não sei. Não sei como vai funcionar. Aí a gente tem que esperar os próximos 2 anos, quando vai trocar, né, a administração da Arena Fonte Nova, e com certeza o Bahia vai estar nessa aí para buscar administrar a Fonte Nova, que tem tudo para melhorar muita coisa. Inclusive, foi uma das coisas ditas, né, Marinho? Não lembro se pelo Ferrão ou pela cúpula, quem foi que falou que o estádio é muito bom, mas que precisa de melhorias, né? Foi na Precisa chegada na chegada do Ferran, na primeira né? passagem dele, ele falou que o estádio estava defasado. O termo que ele usou foi defasado. É isso, ele elogiou, mas falou que estava defasado. Isso. E assim, natural, normal, né? É um estádio que precisa de fato de melhorias. A gente vem falando aqui da troca, por exemplo, do telão, enfim. O que me deixa chateado na Fonte Nova, meu velho, é porque tudo parece que só funciona depois que a gente reclama muito, né, velho? Tudo parece que demora. Até essa questão da biometria, que demorou mais do que precisava. A questão da limpeza da Fonte Nova, parece que a gente teve que reclamar muito. E agora sim eu vejo pelo menos algo diferente do que tinha, sei lá, 1 ano atrás. Hoje acaba a partida, eu consigo ver pelo menos mais pessoas limpando a Fonte Nova. Não que esteja perfeito, acho que ainda precisa melhorar muito a limpeza da Fonte Nova, mas você vê isso, você vê a troca do telões, há pouco passou uma troca de identidade visual do lado de fora, com placas e tal, tudo mais. Parece que tudo demora um pouco mais para acontecer na administração da Fonte Nova, mesmo você sabendo da necessidade, mesmo falando que vão fazer, ainda assim parece que sempre demora um pouco mais das coisas acontecerem na Fonte Nova. Já era para estar o telão, já era para estar o painel de LED no anel intermediário, já era para ter trocado essa iluminação. Eu acho que deixam tudo para cima da hora, ou tentam empurrar o máximo possível para frente com a barriga, para depois fazer alguma mudança. E só para fechar isso aqui, alguém falou também aqui, ó, e para resolver o problema de capacidade da Fonte Nova, fica como? Eu ainda não sou do time que a Fonte Nova tá pequena para o Bahia, não, tá? E eu falo isso pela capacidade e pela média de público do Bahia. Se você me fala que todas as partidas do Bahia é carga máxima, esgota os ingressos, aí eu falo, de fato, a Fonte Nova tem que tomar alguma providência, tem que instalar a arquibancada móvel atrás, porque não tá dando para quem quer. Hoje você vê partidas que faltam 10 mil, 15 mil, 20 mil torcedores. Então, assim, ainda não acho. E quando precisar, eu acho que a instalação da arquibancada ali, você consegue 7, 10 mil lugares a mais. E aos pouquinhos vai melhorando. Não sei se, por exemplo, faz igual atrás do Gol Sul, que fez no gol do Dabamor, tira as cadeiras e, sei lá, ganha 2 mil lugares a mais, não sei. Faz um setor mais popular, tenta deixar, tipo o River Plate fez, que deixou a torcida mais perto do campo, fez uma reforma e aumentou ainda mais a capacidade do Monumental de Núñez. Situações assim, mas continuo falando que para mim a Casa do Bahia é a Fonte Nova.